Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia, gente, de continuarmos a nossa leitura, porém vamos para o livro de Miqueias. Vamos dar uma pausinha lá em Isaías, que a gente estava lendo até o episódio anterior, e vamos ler hoje Miqueias 1, 2, 3 e 4. E no final, né, como de costume, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje. Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir agora a sua Bíblia em Miqueias 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o soberano Senhor testemunhe contra vocês, o Senhor desde o seu santo templo. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, como a cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como água derramada em uma encosta. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados do povo de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o santuário local de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu. Uivarei como chacal e gemerei como filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso a Engate, nem chorem, habitantes de Bet-Ofra. Revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem as parelhas do cavalo às carruagens. Vocês foram o início do pecado da filha de Sião, pois as transgressões de Israel foram encontradas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Axibe se revelarão enganosas aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Maressa. A glória de Israel chegará a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias 2. O castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção.
Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Promessa de livramento. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias 3. Repreensão aos líderes e aos profetas. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes do povo de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Vocês que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela, como carne no meio de um caldeirão. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, esconderá deles o rosto, por causa do mal que praticam. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo se desviar e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas declaram guerra contra quem não lhes enche a boca. Por isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e sobre eles o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os seus líderes julgam sob suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um amontoado de entulho, e o monte do templo um matagal. Miqueias 4. A montanha do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém.
Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. O plano do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem aflige. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado. A realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Um novo livro aí para o nosso canal aí, né? Não terminamos Isaías, mas começamos Miqueias aí e vamos entender um pouco melhor por que ele foi colocado no meio. E a gente vê que ele é mais um profeta, né? Como a gente já vem aí tendo as leituras dos profetas. E novamente a gente vê ali já no primeiro versículo, né, que Miqueias, ele também viveu no mesmo período na qual a gente está lendo, né, que fala ali novamente sobre os reinados, né? Então fala durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. E uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui é que quando tem um profeta em um lugar, que nem assim a gente estava lendo Isaías, não quer dizer que naquele tempo só existia Isaías, entendeu? A gente viu ali que Jonas estava em uma região, né? Que ele foi ali para Nínive. Amós. Amós também teve em outro lugar. Só que a gente viu que esses profetas estavam na mesma temporada ali, no mesmo momento, né? Que era onde estava Jotão, Acás e Ezequias. Então, por isso tá tendo essa intercalação entre profetas, tá bom? É isso aí. E a gente vê, né, ali a partir do versículo 3 falando muito parecido, né, o que Isaías já vinha falando, novamente sobre o julgamento de Samaria e de Jerusalém, né? E uma coisa que eu acho legal da gente entender, que assim, era muito comum, né, Samaria era a capital de Israel, né? Vamos colocar assim que fica melhor da gente entender. Então era muito comum a gente entender que Samaria estava perdida, porque a gente já leu sobre isso, né? Sobre como estava vindo os reinados ali de Israel, como o povo estava totalmente perdido, adorando, né, outros deuses. Mas assim, é uma coisa meio que não tão esperada com Jerusalém,
porque Jerusalém era um povo ali que vinha realmente, né, o reinado da descendência de Davi, era, né, um povo ali mais, vamos dizer assim, crente a Deus, né, mais Era uma linhagem, né, que foi o escolhido ali, onde houve uma promessa, né, entre Deus e Davi. Então, vamos dizer assim, é aonde a gente esperava que ali seria o povo que não iria se perder, né, para Baal, iria sempre ficar voltado, né, para Deus. Só que a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? E a gente vê isso, né, ali no versículo 5 que ele fala: tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Daí ele fala, né, qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria, né, que tipo assim, tava tão errado, né? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Então, tipo assim, é muito. É interessante a gente ver que, tipo assim, Judá também estava perdido, né? E as coisas que estavam acontecendo ali estavam entristecendo o coração de Deus. Então, ele fala sobre isso, e ali no versículo 8 ele já começa falando sobre o lamento. Então, tipo assim, o choro, a tristeza que o profeta Miqueias está tendo, sabendo da revelação que Deus estava dando para ele sobre o que aconteceria, né, com Samaria em Jerusalém, que no caso aí, né, é Judá e Israel, né? Mas e daí ele começa falando ali sobre esse choro, sobre essa tristeza do que, né, é como se você realmente estivesse compadecendo de saber o que vai acontecer futuramente. E o bacana é que nesse mesmo momento, né, onde tinha Isaías tentando alertar o povo, né, sobre a conduta que estava e aonde isso ia se direcionar, né, que seria o exílio, Miqueias, ao mesmo tempo, também está tentando dizer isso, porque, voltando ali um pouco para o início do capítulo 1, né, ele fala que Samaria vai virar um monte de pedras, um campo, né, para plantar vinhas, e aí Jerusalém vai ser entulho. Então, assim, é para mostrar realmente, gente, isso tudo aqui vai se acabar se vocês não acordarem. E aí é onde vem esse lamento ali dele falar assim: "E não vou anunciar engate, eu quero ficar nu aqui, eu vou chorar, né? Porque é para ver assim, meu Deus, olha aqui que vai virar disso tudo aqui. É o meu lamento, né? Eu tenho até vergonha de ficar vestido porque lá era comum, né, do Antigo Testamento, quando algo ruim acontecesse, eles se vestiam de pano de saco e jogava areia, né, cinzas na cabeça, como um sinal assim de lamentação, de que não tá nada bem. Eles queriam demonstrar isso que não estava alegrando para eles. Então ali esse ato de Miqueias, né, esse lamento que ele fala ali, não é sobre a atitude que ele teve errada e às vezes Deus está chamando ele a atenção, mas sim ele se compadecendo, assim como o Jesus falou, ele se entristecendo com o que vai acontecer. Então isso é muito bacana da gente ver que Deus estava tentando levantar várias pessoas. Tipo assim, se não der certo com o Geis aqui, vai fulano ali. Não, mas se não der certo fulano, vai ciclano. Mas faz esse povo acordar para eu não ter que mandar pro exílio. A todo momento a gente meio que olhando, vendo que Deus estava assim, tipo, ai, eu não quero mandar pro exílio, então vamos ver se eles acordam. Só que aí você vai ver nos próximos episódios, né, que não vai rolar. E já aqui no capítulo 2, né, a gente começa ali falando sobre, né, o título O Castigo dos Opressores. Então ali é um alerta, né, sobre as pessoas que sempre estão tramando mal, sempre estão buscando ali um jeito de, né, ganhar vantagem sobre o outro. E ali vem depois falando, né, a partir do versículo 3, sobre o que o Deus, né, o que o Senhor fala para essas pessoas, que é realmente ali, né, uma parte desse castigo. Agora, o que me chama muita atenção no capítulo 2 é a partir do versículo 6, que ele fala sobre a advertência contra os falsos profetas, né? E como que era engraçado, né? Ele até usa ali as falas de falsos profetas, né? No versículo 7 ele fala: "É isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor, por acaso, né, perdeu a paciência? É assim que ele vai agir?" Ou seja, existia, né, os profetas verdadeiros, né, Isaías, Miqueias, falando, alertando o povo do que iria acontecer. Então já tipo realmente falando assim, gente, vai acontecer isso, porque Deus
quer, né, arrumar, né, o povo de Israel. Então vai vir a destruição, a gente vai ser tomado pelos assírios, né? E estavam falando isso sobre essas profecias. Só que os falsos profetas estavam falando assim: para, gente, né? Vocês acham que Deus agora perdeu a paciência com a gente? Você acha que Deus não tem uma paciência abundante? Vai durar Você, só 2 anos, né? você acha que é assim que ele age? Você acha que é esse o coração de Deus? Então a gente vê aqui realmente falando, trazendo, né, e aqui é o próprio Miqueias falando sobre os profetas falsos, né? E é legal da gente entender que ao mesmo tempo que, né, Deus estava tentando trabalhar, né, ali, tinha Tinha um o... inimigo tentando também usar profetas, né, outros profetas que é levantado ali como falsos profetas, então eles tinham também assim um reconhecimento pelo povo, né? E ali dividia totalmente a pessoa, deixava, né, a pessoa tipo, E aí, quem que tá falando a verdade, né? E aí exatamente. entra muito naquele, né? Eu prefiro que quem tá falando menos maldade ali seja o verdadeiro, que esse outro tá sendo doido, né? Tá sendo louco, eu não vou acreditar nesse aí, não. E aí era onde corrompia as pessoas, né? E as pessoas não se voltavam, como aconteceu em Nínive, né? Que eles se arrependeram de verdade e voltaram para o Senhor. Aqui não estava acontecendo isso. Tanto é que no capítulo 3 ele mostra sobre os julgados, né? Os líderes e os profetas julgados. Porque além de ter os profetas ali falando que, colocando o nome do Senhor, né? Como se eles estivessem falando em nome do Senhor, tinha os líderes também ensinando e desviando, né? Tanto é que ele coloca aqui, e vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele deles e a carne dos seus ossos, seria assim, vocês sabem o caminho, vocês sabem que está fazendo errado, mas vocês amam isso. E vocês não estão tendo dó do que vai acontecer com esse povo. E acaba acontecendo assim, com esse povo e com vocês também, né? Porque vocês estão juntos aí no balaio todo. Exatamente. E daí, por último, né, no capítulo 4 ele fala, né, sobre a montanha do Senhor. E ele já começa falando, né, nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Então, novamente, né, para a gente entender, o 4 já fala sobre uma profecia Futura. bem futura, né, uma profecia aí do fim dos tempos, com a volta de Cristo, com a volta do reinado de Deus, né? E aqui é legal que até na Bíblia mostra que essa profecia, esse capítulo 4 ele é quase idêntico a Isaías 2 do versículo 2 ao 4. Então também é legal da gente estar entendendo que talvez, né, essa semelhança entre eles, né, igual a Sayuri falou, Deus não só usava Isaías, né, usava Miqueias. Oséias, usava Amós, usava Miqueias, e é legal de ver, né, que não se tem, né, essa informação de que Miqueias e Isaías eram, tipo, próximos, que eles poderiam estar dividindo, né, da mesma Informações. informação, vamos dizer assim, mas que ambos tinham a mesma visão, né, a mesma profecia, né? É o Então, direcionamento, né, do Senhor. exatamente. E é muito aquilo que o povo fala, né? O Espírito de Deus não se engana. Então, o que ele apresenta para um profeta, ele apresenta também para outro profeta, né? Então, a gente vê essa parte aí do capítulo 4 é mais essa visão, né? Pro fim dos tempos, essa visão é, que é bem legal, que é bem também esperançosa, né? Tanto é que ele fala, né? Julgará muitas pessoas e repreenderá nações poderosas distantes, e suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, realmente, não foi o tempo passado que acabou ali com a vinda de Cristo, porque teve a Segunda Guerra. Então, isso aqui já mostra que não foi para aquele momento, é algo que ainda vai vir. Então, eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar aí nessa mistura entre Isaías e Miqueias. No próximo episódio, a gente tem mais coisas para te compartilhar, então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para você ser avisado quando a gente já deixar aqui para você disponível assistir o próximo capítulo, tá bom? E a gente se vê
amanhã no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!